Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pois é, já fazia um tempo que nós não tínhamos a nossa aula ao vivo, tantas coisas aconteceram ultimamente. Aqui nós tivemos duas novenas, uma novena de Santa Ana e São Joaquim e outra novena do Senhor Bom Jesus. Momento muito bom para rezar, para estarmos juntos também. Pois bem, o que significa, vamos então fazer uma introdução. Depois eu explico o sínodo alemão e depois eu explico um pouquinho essa ideia de sínodo que o Papa tem e que nós estamos vivendo já há algum tempo. Então, o Colégio Apostólico, isto é, os 12 apóstolos, eles foram sucedidos pelo Colégio Episcopal, isto é, os sucessores dos 12 apóstolos. Um bispo é sucessor de um apóstolo não de maneira singular, mas quando um padre é ordenado bispo, pela ordenação sacerdotal, ele é introduzido no colégio dos bispos, no grupo dos bispos, e ao ser introduzido no colégio, ele vira sucessor dos apóstolos. Então, vocês estão vendo que a sucessão apostólica, ela é colegial e não singular. Somente um bispo tem sucessão singular, que é o bispo de Roma, que é o sucessor de um apóstolo, singularmente falando, e esse apóstolo é o apóstolo Pedro. Ou seja, somente o Papa é sucessor de um determinado apóstolo. Os outros bispos não são sucessores de um determinado apóstolo, mas eles são sucessores dos apóstolos, exatamente no plural. Certo, então? O colégio episcopal, ou seja, o grupo dos bispos, como sucessores dos apóstolos, eles têm responsabilidade por toda a igreja. É o que a gente chama, copiando São Paulo, solicitudo omnium ecclesiarum, que significa solicitude por todas as igrejas, ou seja, toda a católica é uma preocupação dos bispos. Um bispo não pode se preocupar somente com a sua diocese, mas com a catolicidade, apesar dele não ter nenhum poder jurídico sobre a catolicidade, ele, como irmão no episcopado, ele tem que ajudar que a igreja continue professando sempre a mesma fé, celebrando os mesmos sacramentos e organizada como nosso Senhor quis que ela fosse organizada pelo poder hierárquico dos sacerdotes do Senhor. Pois bem, o colégio episcopal são todos os bispos. E eles são irmãos na sucessão apostólica. Eles agem efetivamente quando determinam uma doutrina, quando colocam uma disciplina para toda a igreja, mas eles também têm que agir de maneira afetiva, ou seja, é preciso amar-se em Cristo, é o amor em Cristo. E então, o sínodo, esta reunião de bispos, é uma expressão não efetiva, mas afetiva. Tá? Então, uma das manifestações do afeto sobrenatural e humano que os bispos têm entre si é caminhar juntos. A palavra sínodo é uma palavra grega. Syn, em grego, significa com. Odos, em grego, significa caminho. Caminhar com é caminhar juntos. Então, a palavra sínodo significa caminhar juntos. Os bispos fazem o seu caminhar juntos através dos sínodos. Papa João Paulo II, na exortação apostólica Pastores Gregis de 2003, faz um resumo sobre o que é o sínodo dos bispos. Recorda que ele foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1965. Aqui tem uma coisa muito interessante, e é que esses sínodos, que o Papa Paulo VI instituiu no ano 1965, eles têm uma característica universal. São todos os bispos do mundo, de alguma maneira, representados naquele grupo que vai para o sínodo. Então, ele tem uma característica de universalidade. Coisa bastante inusitada na história da igreja, porque os sínodos normalmente são regionais, eles não são universais. Essa é uma novidade que Paulo VI introduziu na disciplina católica. Os bispos, quer dizer, os sínodos, não costumavam ser universais. Universais são os concílios.
Concílio universal, aí sim é a universalidade da igreja. Mas sínodos, ou eles são diocesanos, ou eles são regionais. Poderia acontecer o sínodo do Brasil, tudo bem, regional. Ou o sínodo da Arquidiocese de Brasília, tudo bem, regional. Mas um sínodo universal não é costume na história da igreja. Então Paulo VI já começou introduzindo uma novidade. Sínodo a nível mundial. Curioso. Mas tudo bem, está feito, né? Está instituído. Ele é o Papa, ele tem o báculo na mão, ele quis fazer, então tudo bem, está feito, né? E para que o Papa Paulo VI queria o sínodo dos bispos? Para que os bispos vivessem o afeto colegial, esse afeto sobrenatural, e ajudassem o Romano Pontífice, ou seja, o Papa, a ter um juízo eclesial mais profundo sobre as diversas realidades que ocupam a missão da igreja. O que acontece é que, tudo bem, para dar notícia ao Papa sobre o que acontece na igreja, já existem as chamadas visitas ad limina apostolorum. Quer dizer, cada bispo está obrigado, em princípio, a visitar o Papa a cada 5 anos, ter uma reunião com ele e com aqueles organismos na cúria do Papa que o ajudam a governar a igreja a nível mundial, a nível universal. Então, no fundo, saber o que a igreja vive já tem a visita de cada bispo ao Papa. Só que o Papa Paulo VI quis que os bispos se reunissem para ajudar a procurar soluções, etc., né? Bom, então assim foi feito. E o Papa Paulo VI, então, constituiu o Sínodo dos Bispos através de um documento, um motu próprio chamado Apostólica Solicitudo, ou seja, solicitude pastoral, e explicava que, além dessa finalidade mencionada, o sínodo é convocado pelo Papa e está sob a sua autoridade, que pode reunir-se de 3 maneiras. Pode ser um sínodo geral, pode ser um sínodo extraordinário ou pode ser um sínodo especial. Cada um desses tem suas características jurídicas também, né? Bom, que fonte eu estou usando para falar de sínodo? Um livro do padre François Costa, tá? Eu tenho um livro que fala sobre esse tema, porque quando eu escrevi essa eclesiologia, apenas estavam começando o tema e eu percebi que era um tema que já se poderia escrever sobre, e por isso vocês têm aí. Esse livro está publicado pela Cultor de Livros, né? Dentro da livraria do Padre François Costa, www.livrariadopadrefcosta.com, vocês encontram este e outros livros, né? Bom, então isso está lá, esse estudo sobre o sínodo que eu fiz antes do pessoal ter toda essa ideia sobre o sínodo. Se puder colocar o link da livraria também agradeço, né? Bom, eu também apresento nesse livro um artigo de um tal de Carles Schickedantz. O artigo se chama La Reforma de la Iglesia en clave sinodal, uma agenda complexa e articulada. Um artigo do ano 2017, portanto, estava muito recente quando eu escrevi esse livro. Eu fiz um estudo sobre esse artigo e percebo que o autor do artigo ele é bem tendencioso. Mas, enfim, o autor nos dá uma notícia sobre um evento acontecido em 2015, na sede da Civiltà Católica, que é a revista jesuíta, em Roma, o Seminário Internacional sobre a Reforma da Igreja em Roma. Ou seja, em 2015, você lembra, o Papa Francisco, ele sobe ao sumo pontificado em 2013. Quem é o Papa Francisco? Um jesuíta. Os jesuítas, 2 anos depois, já fazem uma reunião na sede da revista deles. Olha o tema da reunião: a reforma da Igreja em Roma. Quem foram os participantes daquele sínodo meio assim um pouquinho reservado, né? Somente 30 acadêmicos de diversas áreas. Em 2016, um tal de Antônio Spadaro, jesuíta também, e outro chamado Carlos Galli publicavam as atas do mencionado evento. O artigo desse Carlos Schickedantz destaca algumas ideias do simpósio internacional e acrescenta as suas próprias contribuições para essa reforma em chave sinodal.
O autor fala muito positivamente sobre o Papa e sobre essa questão dessa reforma, né? Portanto, mas assim, no título do artigo e no corpo do mesmo nos fala de uma agenda. Esse negócio de agenda já deixa a gente assim meio com o pé atrás, né? Uma agenda a ser seguida nos próximos anos. Isso daqui está parecendo coisa da ONU, né? Agenda da ONU, agenda da igreja, né? O título do artigo fala isso: a reforma da igreja em chave sinodal, uma agenda complexa e articulada. Bom, então aqui já deixa um pouquinho a gente com o pé atrás, né? Resulta muito interessante o fato do Chiquedantzi expor a tal agenda de maneira bastante esquemática, em vários pontos. Começa com a fé e o sentido sobrenatural da fé do povo de Deus. Nesse caso, a reforma em chave sinodal deve fazer com que a fé dos fiéis seja sujeito específico de autoridade na igreja, diferente do magistério e da teologia. Ou seja, a fé dos fiéis, observe bem isso aqui, a fé dos fiéis é sujeito específico de autoridade na igreja, diferente do magistério. Ou seja, então quer dizer que a igreja discente, que agora vai ensinar a igreja docente. Isso quer dizer que agora são os fiéis que vão ensinar os bispos. Esquisito, né? Bom, ele fala que é importante que haja uma circularidade entre o sentido da fé dos fiéis e o magistério da igreja. Essas ideias nós vamos ver daqui a pouco no Sínodo Alemão, né? Bom, o problema dessa perspectiva é que dá a impressão que há um esquecimento da existência da mútua interioridade entre os membros do povo de Deus, né? Bom, é difícil isso aqui, porque o sensus fidei há de entender-se como um dom do Senhor a toda a igreja e aos seus membros. Certamente o discernimento pastoral e autorizado que manifestaria se determina na percepção do sentido sobrenatural da fé, mas essa percepção que cabe aos pastores sagrados e não aos leigos nas suas votações, né? Olha só que interessante também, que já se fala nesse artigo. O ministério episcopal deve ser entendido em chave sinodal. Deveria ser visto no sentido de serviços funcionais nas comunidades e que os bispos deveriam ser mais interiores às suas próprias igrejas locais. O autor propõe revisar a atual maneira de selecionar e nomear os bispos e dá a entender que ele gostaria que fosse mais semelhante a uma espécie de eleição por parte dos próprios fiéis da diocese. Ou seja, vocês reúnem os leigos da diocese e escolhem quem vai ser o seu futuro bispo, né? É a questão da descentralização, né? O padre também faz parte da agenda, a tal ponto que o autor está de acordo que até agora não temos o presbítero do Concílio Vaticano II, diz ele, mas apenas atualizações do modelo clássico de ser padre. Para Chiquedantzi, o padre do Vaticano II deveria ser um sujeito capaz de se inserir nas realidades complexas que significam as realidades entre a igreja e o mundo. Não deixa de ser questionável esta postura também, uma vez que frequentemente assistimos a essas iniciativas dos padres, entre aspas, bem inseridos no mundo, e temos visto, igualmente, que ficam tão inseridos no mundo que acabam sendo mundanos e deixam o ministério de ser padre. Não funciona. Também as mulheres são objeto da agenda. Elas são objeto da sinodalidade na visão de Chiquedantzi, a tal ponto de ficar o seu voto positivo para a ordenação diaconal das mulheres e, para ser mais discreto, ele propõe que essa praxe comece por aquelas regiões específicas, provocando pouco a pouco um discernimento. É a astúcia da maldade, né? Bom, por um lado, acusa os membros da hierarquia de serem clericais, ao não darem maior abertura ao laicato, mas por outro lado, quando se fala de dar abertura aos leigos para desclericalizar, então procura-se clericalizar os leigos, em lugar de mostrar o lugar deles no corpo de Cristo. Bom,
As conferências episcopais e os sínodos, como instrumentos de colegialidade, são também postos na agenda do que os chiquedantes expõem, né? Por quê? Porque eles pedem mais poder para a conferência episcopal dos bispos e para o sínodo. Mais poder, de tal maneira que Roma e a Santa Sé fiquem descentralizada. O autor conclui também numa chave muito democrática, a tal ponto de falar de, olha só, uma igreja mundial mais globalizada. Uma igreja mundial mais globalizada. Para que não se pense mal, que nós estamos entendendo de maneira errada o pensamento do autor, então vou citar um texto que diz assim: este processo de reforma é parte de uma agenda política, de globalização e interculturalidade. Você tem que se concentrar para falar algumas palavras, né? Interculturalidade. De diálogo interreligioso e trabalho pela justiça e pela paz ao serviço de uma igreja em saída missionária que deseja oferecer o Evangelho como forma de vida até os confins da terra. Veja o tantão de palavras, né? Política, globalização, interculturalidade, né? Bom, então, essa visão sobre a sinodalidade é que aparece na obra de um tal de Francesco Pierpaolo. Foi, pouco a pouco, fazendo-se cada vez mais comum. Eu falei que o Papa Francisco assumiu o sumo pontificado em 2013, que essa reunião surgiu em 2015, que em 2016 saiu o artigo do tal dos Chiquedantes e os alemães começam o seu sínodo em 2019. Tá tudo bem organizadinho, né? O que ele fala sobre a ordenação das mulheres? Melhor fazer em algumas regiões, discretamente, propõe lá, e pouco a pouco isso vai se estendendo. Aí primeiro teve um sínodo alemão, né? Sínodo alemão, que começou em 2019, e no sínodo alemão, então, se propôs a ordenação de mulheres, se propôs a bênção dos casais homossexuais, se propôs a aceitação da agenda LGBT, etc, 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 né? Se propôs, que mais? Se propôs a descentralização dos bispos. Os bispos deveriam ser submetidos a um conselho com voto deliberativo na diocese. Então, existiria um conselho de leigos, os leigos mandam e o bispo só tem que assinar. Mais ou menos como é no parlamentarismo, né? Vocês sabem que os reis, por exemplo, na Espanha, a Espanha é uma monarquia parlamentarista. Então, o Congresso reúne lá, né, o parlamento se reúne, aprova a lei e o rei, o Filipe VI, só tem que assinar. E ai dele se ele não assinar. Repito, e ai dele se ele não assinar. Ele pode ser deposto. Nenhum monarca parlamentar costuma fazer vetos assim, facilmente. Pode até vetar uma coisa ou outra, mas normalmente vai ser perseguido. Eles querem fazer uma espécie de parlamentarismo, quer dizer, quem toma as decisões na vida da igreja? Os leigos, dos conselhos, e para que serve o bispo? Para assinar finalmente, né? Então, por exemplo, vamos supor que um grupo de leigos decida, eles decidem por maioria que agora as mulheres devem ser padres. O que o bispo vai fazer? Assinar. Quem decide são os leigos. Por quê? Porque a igreja discente ensina a igreja docente. Os leigos ensinam os bispos como fazer as coisas, né? Então, assim, vocês viram que está tudo bem pensado, né? 2015, o encontrozinho lá em Roma de jesuítas, para articular toda essa agenda. 2016 sai o artigo que eu comento. 2019 começa o sínodo alemão. Curioso, né? Colocando em prática todas as ideias de 2015. Qualquer coincidência deve ser mera semelhança, né? Talvez não tenha nada a ver. Bom, a gente não é idiota, né? A gente não é idiota. Bom, então, tudo isso o sínodo alemão propõe. Vocês sabem que nós tivemos 2 bispos na Alemanha que levaram adiante esses erros, essas heresias. Um se chamava, não é para rir, tá? Reinhard Marx. Marx, exatamente, Marx, né?
Esse daí levou assim, esse novo Marx, né? Reinhard Marx, levou tudo isso daqui com muita paz, né? No erro, claro. E o atual se chama Georg Batzig, que também está na mesma linha do 2015, do 2016, a mesma coisa, né? A tal ponto que no ano passado, se eu não me engano, no ano passado, eles já tinham proposto, já tinham, assim, encaminhado as coisas para, por exemplo, abençoar as uniões homossexuais publicamente. Se eu não me engano, foi em fevereiro de 2022, o Vaticano teve que proibi-los, né? Mas eles fizeram as bênçãos, mesmo com a proibição do Vaticano, né? Só que assim, foi curioso, né? Eles fizeram, o Vaticano proibiu em fevereiro, eles fizeram as bênçãos em setembro e não teve nenhuma punição. Não se chamou a atenção mais, né? Então, quer dizer, se você não chama a atenção diante de uma desobediência e você é autoridade, esquisito, né? Muito estranho tudo isso. Depois que o sínodo alemão já estava acontecendo, então se convocou um sínodo para toda a Igreja Católica, mesmo com todo o problema que o sínodo alemão estava dando, né? Eu não sei se isso... Eu não sei, né? Por exemplo, se eu tivesse uma empresa e de repente um grupo da minha empresa fizesse uma reunião e desse muito errado e eles de repente fizessem um complô contra mim, eu pelo menos não ia colocar em toda a minha empresa o mesmo estilo de reunião da reunião que causou o complô contra mim. Não sei, para mim não me parece a solução mais interessante. Você tem uma empresa lá, poderoso, você é muito rico, você tem uma empresa aí mais ou menos com 1000 pessoas trabalhando para você, aí você faz várias comissões, vários departamentos, vamos chamar assim, aí um departamento lá se reúne e faz um complô contra você, sobre aquilo que você pensa, sobre a maneira de funcionar da empresa e tal, e essas 50 pessoas levam essas propostas para as 950, inclusive com a possibilidade de depor os chefes, colocar o poder dos chefes entre parênteses, né? De colocar pessoas dentro da empresa que não têm o ideal da empresa. Se eu fosse chefe dessa empresa, eu expulsaria os 50 e acabaria com aquele complô contra mim. Eu não vou deixar que 50 pessoas destruam a minha empresa de 1000 pessoas, sendo que ficam 950. Eu mandaria todo mundo para a rua, na hora, sabe? Não pensaria duas vezes, né? Mas, curiosamente, a política do Vaticano foi fazer uma reunião, então, para toda a Igreja Católica no mesmo modelo, quase no mesmo modelo, que tinha acontecido a do sínodo alemão. E aí veio todo o problema, né? Por quê? Porque aí começou-se a escutar os outros grupos de 50, né? E, curiosamente, a maioria dos outros grupos dos 50 eram contra o patrão, né? Era contra as leis da empresa. E é isso que aconteceu. O sínodo realizado na França, em Portugal e em vários outros países, eram como que, para continuar com a nossa comparação, eram pequenos grupos de 50 se rebelando contra o ideal da empresa, porque estavam todos de acordo com aquela primeira rebelião, né? E aí todo mundo mandando essas ideias para Roma, né? Tudo isso chegou em Roma, já chegou em Roma, todas essas ideias, quer dizer, se fez uma... Como se chama isso, né? Fez-se uma pesquisa na empresa dessas 1000 pessoas, o que eles pensam do Papa, ou seja, o que eles pensam do chefe da empresa, o que eles pensam do ideal da empresa, das metas da empresa, da missão da empresa, né? Eles falaram o que eles pensavam. O que acontece é que muitas dessas pessoas que participaram desse processo não são pessoas que têm uma fé, assim, uma fé católica de verdade, né? Então, acabaram propondo. E por que eu digo que não tem uma fé católica? Oi? Pelas coisas que propuseram, que não são católicas. Eu poderia dizer, essas pessoas que estão na minha empresa, que estão propondo coisas contra o ideal da minha empresa, são pessoas que não conhecem a minha mente de empreendedor, não conhecem a minha mente quando eu quis colocar essa empresa, não tem o espírito da empresa, né? Eles não colaboram comigo de verdade, né? Aí os diversos países foram colocando as suas contribuições, mas contra a empresa, contra o ideal da empresa, contra o chefe da empresa, inclusive contra o Papa, né?
Então, é isso, né? Então, fizeram essa reunião na Alemanha e agora desembocaram todas essas ideias em Roma. Então, em outubro do próximo ano, em outubro deste ano, vai acontecer a primeira sessão do sínodo, e no ano que vem a última sessão do sínodo. Depois dessas duas sessões, os bispos... Outra coisa, deixa eu terminar isso aqui. Os bispos entregam as proposições ao Papa e o Papa faz um documento se ele quiser, né? Então, quer dizer, graças a Deus o sínodo não é decisivo. Eles fazem propostas, entregam essas propostas ao Papa e o Papa escolhe algumas propostas se ele quiser e faz um documento se ele quiser. Se ele não quiser, não. Entenderam? Então, quer dizer, não se assustem, assustando-se, tá bom? O que vai acontecer aqui? Há outro detalhe também, que é novo, isso daqui é novo para a gente não esperava. O Santo Padre, o Papa Francisco, disse que o sínodo dos bispos vai ter 70 leigos com direito a voto. Então, penso eu que já não é o sínodo dos bispos, é o sínodo dos bispos com leigos, né? Parece que tem que mudar um pouquinho o nome do sínodo, né? No começo era o sínodo dos bispos, agora tem 70 leigos. Só que detalhe, os leigos têm direito a voto. Quer dizer, eles vão ter o mesmo direito de votar que um cardeal, que um arcebispo, que um bispo, né? E se forem leigos doidos, né? E se forem bispos meio doidos, assim, pouco católicos, como a gente viu aqui na Alemanha tem, né? Teve Reinhard Marx, Georg Batzig e tantos outros na Alemanha. Bispos assim que não têm a fé católica, né? E se nesses 70 leigos, 60 também pensam como esses bispos, como Batzig, como etc. Ou seja, meus queridos, se preparem para outubro. Outubro é um mês bastante curioso, vai ser um mês bastante curioso, estamos próximos do mês de outubro. Vocês provavelmente, se Deus não remediar, vocês vão escutar muita notícia sobre a Igreja Católica, vocês vão assim, passar um mês assim, vocês vão ter muita coisa para postar, para manifestar opinião, para brigar, para se esguelar, né? Vai ser divertidíssimo, isso daqui vai parecer uma guerra naval, né? Repito, se Deus não remediar. Eu torço para que Deus faça o mundo acabar antes de outubro, mas não, brincadeira, né? Mas se o mundo acabar antes de outubro vai ser muito bom, né? Se não acabar, se preparem para uma batalha naval, se o Senhor não remediar de outra maneira. Vocês estão vendo que eu falo coisas complexas com um sorriso nos lábios e bem tranquilo e bem em paz? Porque é Deus quem cuida da igreja. Então tá tudo bem, apesar de estar tudo mal, tá bom? Então não se preocupem, é só isso, rezem muito pela igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos nossos bispos, pelos leigos que estarão lá, vivam em paz, o mais importante é que você reze, faça penitência, vá à missa, se confesse, vive uma profunda vida interior, né? E Deus cuida da sua igreja, foi Ele que fundou isso aqui, então Ele cuide porque, enfim, nós sabemos que nós não conseguimos afundá-la, né? Ele funda e os homens tentam afundar. Mas vejamos, está nas mãos de Deus, fiquem em paz, não é para vocês ficarem agitados não, tá? Torçam para que o mundo acabe, mas se não acabar, não fiquem agitados, fiquem serenos, né? Que não haja, se não houver o apocalipse, né? Final até outubro, então vivam em paz, né? Porque Deus está permitindo, e muitas vezes Deus permitiu na sua igreja momentos muito difíceis, mas não há de ser nada, Deus cuida de tudo, tá tudo bem, tá bom? A Igreja Católica continua incólume, como diz 1 Timóteo 3,15, capítulo 3, versículo 15, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, a igreja de Cristo. A igreja de 2000 anos, a igreja dos apóstolos, a igreja dos santos, dos mártires, dos doutores, esta igreja, né? E esta igreja permanece em meio às batalhas navais. É como um barco, a barca de Pedro, que vai passando, vai surcando o mar e de um lado vem balas de canhões, né? Mas a igreja, ela não cai. Ela não cai. Então, vivam na paz, né? Resumindo,
O sínodo é uma instituição antiquíssima, só que desde o século III, IV já se faziam sínodos, né? Mas eram reuniões diocesanas ou regionais. Qual a novidade de 1965 com o Papa Paulo VI? O sínodo se transforma numa realidade mundial, né? Qual a novidade agora? Que não é só um sínodo de bispos, mas também de bispos com leigos. Qual a nova novidade? A nova novidade é que os alemães estão mandando, eles conseguiram dominar as diversas plateias com os erros, heresias, bagunças, né? Enfim, é isso que está acontecendo. O sínodo vai, repito, em outubro de 2023, agora, né? Vamos rezar muito por tudo isso que está acontecendo na igreja. Não se desesperem, tá tudo bem, e sigam a vida fazendo as aulas do COT para se formarem cada vez melhor, né? Limpem suas casas, tomem banho todos os dias, almocem, jantem, tomem café da manhã, lanchem, vão para a academia, rezem, façam corridas, o que seja, né? Conversem com seus amigos, façam apostolado, muito proselitismo, sabe? Convertam muitas pessoas ao catolicismo. Eu sei que é uma palavra condenada hoje em dia, o proselitismo, mas eu não estou nem aí, é uma palavra lindíssima, está nas Sagradas Escrituras. Os judeus buscavam prosélitos, né, diz a Escritura, e o nosso proselitismo não é um proselitismo que ataca as consciências, que é intolerante, muito pelo contrário, a gente fala de Jesus Cristo, anuncia Jesus Cristo e faz prosélitos, as pessoas se convertem, as pessoas se transformam em bons católicos, né? É isso que a gente tem que fazer, sabe? O dia a dia, com muita paz, e se aconteceu o Apocalipse, bendito seja Deus. Se não aconteceu o Apocalipse, bendito seja Deus. Tá tudo bem, tá bom? Tem perguntas? Vamos ver, mandem as perguntas aí, vamos ver se eu respondo pelo menos umas duas. Vamos ver. Enfim, vou ter que selecionar, porque vocês fazem perguntas muito boas, né? Mas algumas, inclusive, bem polêmicas, né? Mas tudo bem. A Tânia pergunta: uma diocese pode ter diretrizes próprias feitas numa espécie de concílio diocesano onde nada pode ser implementado que não esteja em conformidade com tal documento, nem um novo bispo? Resposta inicial: cada diocese pode ter diretrizes próprias, contanto que essas diretrizes particulares não contradigam o direito universal da Igreja. Então, nenhuma diocese pode estabelecer algo diferente na universalidade do Código de Direito Canônico. Então, um bispo não pode legislar contra o Código. Ele pode complementar, ele pode, sabe, algumas coisas que ele percebe que para a diocese dele podem ser adaptadas, pode, mas a partir daqui, a partir da lei universal da Igreja, ele pode, então, determinar coisas a nível diocesano. Veja aqui que tem duas perguntas que questionam a mesma coisa, mais ou menos, né? Que é a teoria de que se um papa, que é a ideia de que se um papa pode ser herege, né? Pergunta assim, que aparece aqui pelo menos duas vezes, né? Talvez até três, pelo que eu estou vendo aqui. Então, a resposta é a seguinte, né? Um papa pode ser herege a nível pessoal, né? De fato, parece que já houve. Há três papas suspeitos de heresia na história da Igreja. Um é o Papa Libério, outro é o Papa Honório e outro é o Papa Bento XII. E tem um quarto que foi o Papa João XXII, né? Então nós temos já aí um histórico de papas que a nível privado, como doutor privado, pode ser herege. A questão da infalibilidade do Papa não é se o Papa pode ser herege. A formulação da infalibilidade do Papa é uma formulação positiva. O que é a infalibilidade do Papa? O Papa não pode errar em questões de fé, de moral e com a autoridade do Romano Pontífice. Ou seja, para que o Papa seja infalível, a questão aqui não é se o Papa pode ser herege ou não, tá?
O dogma da infalibilidade não está se referindo in recto, ou seja, diretamente ao tema da heresia, não. O dogma da infalibilidade está se referindo ao fato de que o Papa não pode errar nas questões de fé, de moral e quando fala solenemente. Mas prestem atenção, tem que concorrer às três coisas. Fé, duas, né? Fé ou fé moral, e tem que ser ex cátedra, ou seja, com a autoridade do Romano Pontífice. Então significa o seguinte, que se um Papa anunciasse uma coisa que não tem a ver com a fé e com a moral, então não cai dentro da infalibilidade. Vamos supor que um Papa fale de ecologia. Mas ecologia não é um tema de fé e de moral. Logo, não cai dentro do dogma da infalibilidade. Logo, não está tocando esse dogma de maneira alguma. Vamos supor que um Papa fale que as canonizações são infalíveis, mas um documentinho assim, um documentinho discreto, né? Como é o atual documento Ad Tuendam Fidei, que nem é do Papa, é da Congregação para a Doutrina da Fé. Não é diretamente do Papa, quero dizer, é um documento mais simples, né? E é o único documento que eu conheço que diz que as canonizações são infalíveis, né? Bom, então, não está em jogo o ex cátedra, né? Quer dizer, eu não conheço uma definição ex cátedra que diga que as canonizações são infalíveis. Ainda que parece sensato pensar que as canonizações sejam infalíveis. Então, parece que está faltando uma autoridade que diga isso, né? O ex cátedra. Tá vendo? A canonização é um tema que toca a fé e a moral? Sim, mas falta o ex cátedra. Logo, não parece ser ainda um dogma católico. Entendem? Ou, por exemplo, um Papa fala sobre a importância de você não jogar lixo no chão. Tá. Ok, né? Muito bem, Santo Padre, valeu a dica, né? Mas isso não entra em infalibilidade do Romano Pontífice, né? Então, fé, moral, ex cátedra, tá bom? E se um Papa falasse alguma coisa contra a fé, suponhamos, né? Então não é de fé. Correto? Vamos supor que o Papa fale assim, olha pessoal, a partir de agora, eu como Papa, com a minha autoridade de Papa, declaro que Deus é 4 pessoas. Nossa, o Papa foi herege. Não, o Papa não foi herege nesse sentido. Claro que ele foi herege, no outro sentido. Mas essa definição dele não vale. Porque isso não é de fé. Essa não é a fé católica. Então essa definição vale 0. Entendeu? Por quê? Fé, moral e ex cátedra, né? Eu sei que tem várias teorias sobre esse tema. Por exemplo, São Roberto Bellarmino pensava que se um Papa disser uma besteira dessa que eu acabei de dizer, que um Papa diria, o Papa ficaria deposto. Ou seja, só que São Roberto Bellarmino é um santo anterior ao Vaticano I. Ele não conhecia a definição solene da infalibilidade papal. Então deve-se dar um desconto a São Roberto Bellarmino nessa tese. Eu não acredito nessa tese de São Roberto Bellarmino. Sinceramente, não. É muito difícil declarar que um Papa está deposto, nunca se ouviu uma história semelhante. É só teoricamente parece bonito, mas na prática isso não se resolve, né? Aí começa o conciliarismo, vai ser um problema histórico horroroso, horroroso, horroroso. Então, por essa tese eu não vou. Eu gosto muito daquela teoria também que diz, só que isso é coisa de Deus, né? Que se um Papa for dizer no dia posterior que Deus é 4 pessoas, na noite anterior Deus o mata. Eu gosto muito dessa teoria, sabe? Então, no dia anterior Deus mata o Papa e ele não precisa dizer o que ele diria no dia seguinte. Essa teoria para mim é muito bonita, né? Só que é coisa de Deus, né? Então eu não vou arriscar ir por aí também. Então eu prefiro pensar, é muito mais sereno pensar que se um Papa proclamasse alguma heresia, algum erro, então, logicamente, isso não cai dentro da infalibilidade, porque a infalibilidade não é um carisma para proclamar heresias, mas é para proclamar a fé católica. Então, eu vou por essa solução, tá bom? Mas tá tudo bem, né? Por que vocês se preocupam tanto, né? Como diz Nosso Senhor, não vos preocupeis com nada, né? Pequenino rebanho, estejam em paz, porque Deus Nosso Senhor cuida da sua igreja e vai dar tudo certo. Nós vamos para o céu, vai vir a parousia, Jesus vai voltar, espero que seja antes de outubro.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te mantenha em paz e em serenidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.